No dia 25 de abril, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Ecurari Yanomami, divulgou um vídeo dizendo que uma menina de 12 anos havia sido estuprada e morta durante um ataque de garimpeiros. Depois dessa denúncia, a comunidade teve o local ali queimado, os indígenas desapareceram. A gente vai agora saber como é que estão as coisas por ali, né? A situação com o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Oi, Eduardo, bom dia, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. Oi, Eduardo. Oi, Eduardo, você está me ouvindo? Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Eduardo, mas vamos lá, os indígenas que desapareceram aí na região de Aracaçá, na terra indígena Yanomami, foram localizados, o que tudo indica, né? Segundo o próprio Júnior Ecurari Yanomami, eles já foram localizados, mas conta pra gente como é que foi essa situação. Foi de bastante tensão, lembro que na semana passada, né, enfim, a gente acompanhou, teve essa tensão, onde é que estão os Yanomamis, o que será que aconteceu com eles, enfim, você também ficou nessa tensão grande, Eduardo, conta como é que foi essa história. Sim, Marilu, todos nós ficamos apreensivos, porque são situações que é ocasionada devido à invasão do território indígena por garimpeiros. Essa situação já perdura por anos, sem que ela seja efetivamente solucionada. Portanto, a cada semana, a cada mês, surgem denúncias de violência contra o povo Yanomami, devido à presença desses garimpeiros na área, né? A denúncia de que uma criança de 12 anos tinha sido estrupada e morte e assassinada por garimpeiros, e também a fuga de membros dessa aldeia nos preocupou, porque é uma situação que caracteriza que o território ele está dominado, né? Está dominado pelos garimpeiros, está dominado pelo tráfico, está dominado por pessoas que têm outro modo de vida que está sujeitando aquela população aos seus interesses. E esse interesse visa a extração do ouro, a depredação do meio ambiente e a eliminação do povo. Portanto, é uma situação bastante preocupante que, felizmente, tivemos a boa notícia da Polícia Federal de que não houve indícios do assassinato dessa criança. É uma coisa que nos tranquiliza no momento, mas a investigação ela continua. Existe apenas um relatório preliminar, a investigação continua para averiguação de fato do que ocorreu ali. O fato é que a comunidade teve que se invadir do local, as casas foram queimadas e localizaram membros dessa comunidade em outras aldeias. Mas a situação ela permanece, viu, Marilu? Ela permanece crítica e ela permanece tensa. Entendi, quer dizer que esses indígenas que estavam ali em Aracaçá, eles estão vivos, estão em outras aldeias, enfim, realmente o pior não aconteceu, porque realmente as notícias estavam, assim, dando conta, né, do sumiço desses indígenas e deixando todos em pânico, né? Mas na realidade eles apareceram, eles estão em outras aldeias, estão bem, as notícias que você tem são essas, né, Eduardo? Exatamente, essas são boas notícias, né? Eles foram localizados. O próprio Júnior, na sua entrevista de sexta-feira, ele confirma esses dados, né? Ontem o Maurício Iecuana também confirmou esses dados, eles foram localizados em outras aldeias. Agora, a tragédia continua, Marilu, as invasões continuam, a presença dos garimpeiros continua, e isso é preocupante, tem que dar uma solução a esse problema, porque vai surgir mais fatos oriundos dessa invasão e dessa ganância do capital com relação à exploração do ouro ali naquela região.
E, Eduardo, quero repercutir com você uma notícia que eu considerei aqui importante em relação à primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a ordem judicial para que a União e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, destinem e demarquem áreas do estado de Alagoas a uma tribo cuja sobrevivência física e cultural está ameaçada. Portanto, é uma notícia importante a ser recebida. Como é que você vê essa notícia? Ela é importante, Marilu, mas veja bem por que isso ocorre. Há mais de 4 anos que nenhuma área indígena no Brasil é demarcada e regularizada. Todo o processo administrativo de regularização de terras indígenas do Brasil está paralisado. E aí a Justiça tomou uma decisão dizendo, bem, se o Executivo, que compete a ele, é uma atribuição do Executivo fazer, então o Judiciário vai fazer. E aí tomou essa providência, argumentando, inclusive, que a comunidade corre risco de extinção, corre risco de vida. Então, é uma situação que coloca o governo brasileiro em xeque, né? E nos dá plena razão quando nós informamos a comunidade nacional e internacional de que o governo brasileiro ele está se ausentando do seu papel e das suas responsabilidades. Uma decisão importante que tem que ser devidamente comemorada, mas, ao mesmo tempo, é uma decisão que não pode ser permanente, porque é de competência do Executivo essa ação administrativa para a regularização dos territórios indígenas. E a gente espera que essa situação sirva de alerta e, ao mesmo tempo, force o governo a assumir as suas responsabilidades. Muito bem, você falou que o governo brasileiro está em xeque, né? A gente tem a notícia aqui que o Jamil Chad publica hoje na coluna do UOL dele, onde o Tribunal Permanente dos Povos vai julgar o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da Covid-19 por ataque contra minorias e pelas ameaças contra a democracia. Inclusive, ele cita aqui que Bolsonaro será acusado de ter, no uso de suas atribuições, propagado intencionalmente a pandemia de Covid-19, gerando morte e adoecimento evitáveis de milhares de pessoas na perspectiva de uma escalada autoritária que busca suprimir direitos e também erodir a democracia, principalmente da população indígena, negra e dos profissionais de saúde, acentuando a vulnerabilidades e desigualdades no acesso aos serviços públicos e na garantia de direitos humanos. Portanto, temos aqui a questão da população indígena, negra, obviamente. A gente está falando com você, que é do CIMI, como é que você viu também, qual que é a sua expectativa? A gente sabe que, enfim, esse é um tribunal, né, que não tem o poder ali de decisão, mas tem uma grande repercussão, né? Como é que você vê também essa notícia? Sim, Marilu, infelizmente chegamos a esse aspecto, né, de denunciar o presidente da República por ação de genocídio, de extermínio da população indígena no Brasil. O Tribunal Penal Internacional, é claro que tem também, porque essas denúncias ela já se dá desde 2020, o tribunal ele tem recepcionado essas denúncias e tem feito com que o governo brasileiro, aliás, tem informado o governo brasileiro para que ele tome providência, só que não tem adiantado. Então, só uma ação penal, de fato, poderá fazer com que essa situação seja devidamente colocada nos seus trâmites legais, porque o presidente da República, ele, a cada denúncia que é feita, ele vai a público e toma providências contrárias, como, por exemplo, colocar para o Legislativo os trâmites do PL 191, que agrava mais ainda a situação dos povos indígenas, porque possibilita a exploração dos recursos minerais nos territórios indígenas. E a gente está vendo aí a situação dos Yanomami, dos Munduruku, a situação do povo Kayapó, a situação do povo Xavante, enfim, devido a essa exploração minerária. E agora também, né, o Legislativo aprovou o PLP 275, que possibilita a instalação de linhões de energia elétrica nos territórios indígenas.
né, sem que os povos indígenas sejam consultados. Coloca a perspectiva de relevante interesse da União. Então, nesse atual governo e nesse atual Congresso, relevante interesse da União é explorar os territórios indígenas. Portanto, vai ter mais consequências nocivas para os povos indígenas. Também quero colocar que essa citação do Brasil no Tribunal Penal Internacional, ela é também somada por uma nota da ONU, agora sexta-feira, no dia 6, que alertou o Brasil mais uma vez com relação a essa situação do povo Yanomami. Portanto, é uma somatória de ações de nível nacional e internacional para que o governo tome as suas responsabilidades. Não queremos nada mais, queremos que ele assuma as suas responsabilidades, porque os direitos dos povos indígenas estão na Constituição. A política de regularização dos territórios e de proteção aos territórios e aos povos indígenas tem que ser uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política de Estado porque está lá na Constituição Federal. Exato. Eduardo, você chegou a falar do Tribunal Penal Internacional, né? Agora, esse Tribunal dos Povos, né, o qual o Jamil Chad também está falando aqui na coluna, é um órgão internacional, só para esclarecimento, né, para o público, criado nos anos 70, não tem esse peso do Tribunal Penal Internacional e nem a capacidade de tomar ações contra o Estado ou o chefe de governo, mas uma eventual condenação, segundo o Jamil, é considerada por grupos da sociedade civil, ex-ministros e juristas, como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro ao mundo, né? O Tribunal Permanente dos Povos vai avaliar o caso brasileiro nos próximos dias 24 e 25 deste mês, a partir das cidades de Roma e de São Paulo. E segundo aqui a coluna do Jamil Chad, a sessão será denominada de pandemia e autoritarismo, a responsabilidade do governo Bolsonaro na violação sistemática de direitos fundamentais de populações no Brasil ao longo da Covid-19. E a denúncia contra Bolsonaro vai ser apresentada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Internacional de Serviços Públicos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e a Coalizão Negra por Direitos. Portanto, cada vez mais essa pressão é importante, não é? A gente está falando, você chegou a dar mais detalhes em relação ao Tribunal Penal Internacional, e agora esse Tribunal também dos Povos vale também como pressão, não é isso, Eduardo? O Tribunal Permanente dos Povos, eles têm uma importância política, e os elementos colocados são concretos, são elementos graves, né? E infelizmente, chegamos a esse ponto, como eu já me referi anteriormente. Portanto, a gente se soma também a essa denúncia no Tribunal dos Povos e, ao mesmo tempo, conclamamos as autoridades brasileiras a prestar atenção do que está acontecendo de fato, a ter as suas responsabilidades e a assumir as suas responsabilidades. É importante isso. Ninguém quer que o Brasil seja penalizado, que um presidente do Brasil seja penalizado e que o país seja esse ponto de ser uma pária a nível internacional. Ninguém quer, mas infelizmente chegamos a esse ponto devido justamente a essa questão da negligência, devido ao autoritarismo, né, à truculência e colocar a vida das pessoas, né, como se fossem objetos e, ao mesmo tempo, em função de um grupo. É um grupo restrito que quer explorar, que quer ter esse domínio da riqueza nacional em detrimento de toda a situação de fome, de pobreza e de exploração, não só dos povos, mas também de todo o meio ambiente. Portanto, nos somamos também a essa ação do Tribunal Permanente dos Povos, achando que ela é importante na atual situação devido a essa falta de diálogo e essa falta de providências do governo brasileiro.
Falando em falta de providências do governo brasileiro, o que se espera aí das próximas eleições à presidência da República? A gente sabe que o candidato, né, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, agora lançando campanha já para a candidatura no sábado, já se comprometeu a ter no governo um ministério indígena, né? Esse seria um passo importante, Eduardo? Isso dá repercussão à questão indígena, Marilu, é importante porque coloca a questão indígena no seu devido lugar, dá centralidade a essa questão. É claro que isso vai depender muito dessa relação com esse poder econômico que se empoderou bastante nesse atual governo e toda a estrutura, né, de fiscalização, a estrutura de responsabilidade de um Estado social, ela foi desmontada. Portanto, não esperemos grandes coisas nos primeiros anos do governo, porque vai ser, se vir a mudar o que a gente acredita que vai mudar esse atual governo, mas vai ser um processo de reconstrução, né, de toda uma política que foi destruída, de todo o Estado que foi destruído, né? Portanto, os povos indígenas, com essa responsabilidade de um ministério, eles vão também se responsabilizar e eles vão contribuir por essa reconstrução dessa política, que eu digo, é uma política de Estado, né, para os povos indígenas e vai ter uma consequência positiva para o povo brasileiro, né? Repito, um território indígena, ele tem uma importância para todo o Estado brasileiro e para o mundo, porque ele preserva vidas, ele preserva todo o ecossistema, ele preserva a biodiversidade e ele preserva as futuras gerações. Não podemos viver no planeta só a partir de uma lógica da exploração. Nós temos que viver pensando nas futuras gerações, que vai necessitar de ar puro, que vai necessitar de água, que vai necessitar de alimento saudável. Portanto, é importante a preservação dos territórios indígenas, a regularização deles e a convivência com a nossa diversidade, não só em termos de bioma, mas também em termos de pessoas, né, de gente que pensa diferente, de seres humanos que pensam diferente, mas que têm um objetivo único, que é o bem viver, que é o bem-estar de todo mundo. Eduardo, muito obrigada aqui pela sua participação. Um forte abraço para você, uma boa semana e a gente volta a se falar em breve, viu? Até mais. Obrigado, Marilu. Um abraço a todos os ouvintes e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. A gente falou aqui com o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.